Pronto, gente. Então, dando início ao treinamento de hoje, a gente vai falar sobre a rotina de embarque, né? Também conhecida como formação de carga, tá bom? A tela da rotina de embarque, deixa eu abrir aqui só o nosso slide aqui, né? Bom, vocês estão conseguindo visualizar aqui o slide? Tá, né? Estava sim, Flávio. Pronto, show de bola. Então vamos lá. Então a gente vai, como eu falei, falar sobre a rotina de embarque, a formação de carga. Essa rotina ela é fundamental, assim eu posso dizer, principalmente para clientes que trabalham no segmento de atacado e distribuição, tá? Principalmente distribuição, né? Então foi bem legal aqui essa ilustração aqui que foi colocada aqui pelo Irã, né? Que isso aqui é um cenário de distribuição, né? Um estoque aqui bem organizado, layoutizado, verticalizado, né? E a rotina de embarque ela vem justamente para auxiliar esse segmento de distribuição, para fazer a roteirização da entrega das mercadorias, né? Da entrega do faturamento das vendas. Então, a gente vai dar um foco, né, nessa operação, que é uma operação eficiente e de monitoramento em tempo real, tá? Da logística, né, por assim dizer, da empresa. Então, o que acontece? A gente tem a primeira etapa, né, que explica o que é a rotina de expedição. A gente tem essa primeira etapa que é a preparação do pedido, que é a separação, a conferência, a embalagem para o embarque. Essa etapa aqui vocês vão ver como é que o sistema da gente trata isso na prática, como é que a gente faz, né, a formação da carga, como é que a gente faz uma impressão do relatório de separação, uma impressão do relatório de conferência e a impressão do relatório de roteiro de entrega, né, onde é montado esse roteiro aí de entrega para fazer a entrega de maneira eficiente, né, roteirizando, passando pelas cidades, né. Porque, assim, para os mais novos, o que acontece? Os mais novos, que eu acredito que talvez não tenham esse conhecimento claro, a gente tem hoje o quê? No segmento de distribuição, são feito o faturamento das vendas, né? E aí são diversas cidades que são faturadas, né? Lá a gente faz a cidade de Caruaru, vamos pegar essa área da gente aqui, né? Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, depois isso lá na frente será, de repente, uma Campina Grande. Então, se a gente não tem um trabalho de roteirização e de separação de mercadoria feito de maneira eficiente, o motorista ele fica sem condução. Óbvio, a maioria dos motoristas tem uma expertise, né, já dentro do dia a dia, de saber quais cidades que ele precisa passar primeiro. Só que a nível de organização, isso dentro do baú, ou seja, dentro do caminhão que é feita a entrega, isso, se não tiver de maneira roteirizada, de maneira organizada, nessa organização dentro do caminhão, a entrega fica uma bagunça. Eu já trabalhei 4 anos no setor de supermercadista, né, numa rede de supermercados, e eu trabalhei, desses 4 anos, eu trabalhei 2 anos e meio dentro do estoque, né, e aí era essencial e importante demais saber organizar essa mercadoria por roteirização dentro do caminhão. Porque, por exemplo, se a gente vai aqui seguindo essa rota, quem vai para Santa Cruz do Capibaribe, a primeira cidade vai ser Toritama, né? Vamos dizer assim, nessa nossa rota. Você vai ser Toritama, mas se eu coloco a mercadoria de Campina Grande na frente, isso dentro do caminhão, se eu pego a mercadoria de Campina Grande e coloco na frente da mercadoria de Toritama e de Santa Cruz, isso vai ser uma agonia, Deus nos acuda para quem vai fazer essa entrega dessa mercadoria, compreende? A importância da roteirização não é só apenas para nortear o motorista, mas também para que tenha uma condição de agilidade na entrega. Pronto, que é justamente o terceiro ponto aqui que foi colocado, né? Ó, controle e priorização, atualização de status, registro de movimentações. E esse terceiro ponto aqui que eu digo que talvez seja até o mais importante, que é a agilidade na entrega. Tá bom? Aí o impacto da expedição no negócio, né? Redução de erros, exato. Menos atraso e falhas na logística, exatamente. Isso, né? Como eu falei agora há pouco, isso vai a roteirização, a formação da carga feita de maneira eficiente, a gente vai evitar isso aqui, ó. A gente vai ter menos atraso na entrega da mercadoria, né? E falhas na logística também. Por exemplo, né? Se a gente não tem uma formação de carga, se a gente não tem a organização dentro do baú do caminhão de forma eficiente,
A gente pode fazer ali uma mercadoria semelhante à outra, a gente pode fazer uma entrega de uma mercadoria para um cliente que não é o cliente correto. Por exemplo, eu vou entregar a mercadoria lá para Flávio, eu acabo entregando a mercadoria para Irã, porque são mercadorias semelhantes, mas está tudo bagunçado dentro do caminhão. Então a gente diminui consideravelmente essas falhas na logística, tá? Satisfação do cliente, melhora no SLA da entrega, que nada mais é no tempo da entrega, ok? Controle rigoroso, um fluxo de mercadorias e custos operacionais otimizados. Pronto, um controle rigoroso. Por quê? Porque vocês vão ver na prática que a gente vai ter relatórios de entrega, relatórios de roteirização. A gente vai ter relatórios onde o cliente ele vai poder assinar que recebeu a mercadoria ali. Então isso passa a organização. É diferente de você chegar, despejar um caminhão, parar o caminhão, despejar a mercadoria no cliente e na hora você está lá pegando a mercadoria de toda forma, catando ela dentro do caminhão. Eu já vivenciei isso, né? Já vivenciei isso aí no supermercado, porque a gente tinha um centro de distribuição e esse centro de distribuição ele abastecia todas as lojas da rede de mercado. E aí o pessoal não roteirizava de maneira organizada, não organizava, né, a carga de maneira organizada, e aí ficava catando dentro do caminhão com a mercadoria da filial A, da filial B, da filial C, horrível, né? Isso faz perder um tempo enorme, tempo é dinheiro, como todos sabem, né? E muito mais ainda quando se faz um trabalho de distribuição de entrega direta ao cliente, né? Porque isso acaba gerando custos, né? Aqui falando só um pouquinho, né, sobre a rotina, né, no Delphi. Tem um painel intuitivo, alteração de tempo em tempo real, visualização simplificada, né? Que hoje a gente está trabalhando, salvo engano, um trabalho no painel também, justamente para esse setor logístico, informação de carga também. Acho que vai ficar bem legal. Aí passo a passo, como utilizar no Delphos, né? E aí entendam, tá, gente? Quando a gente fala de Delphos, nesse contexto aqui a gente está falando de SCGWin, que todos estão cientes que a gente está fazendo, a gente está vivenciando, né? Esse momento migratório da marca, né? Não só da empresa, mas também dessa ferramenta, né? Que é o SCGWin migrando para esse novo nome que é o Delphos aí, que já é de conhecimento de todos, mas nesse cenário web, né? Então, quando a gente falar de Delphos nesse primeiro momento, a gente está falando do SCGWin, tá bom? Pronto, aí passo a passo, aplicar filtros, isolar pedidos de expedição. O que é isolar pedidos na expedição? Isso, o pessoal da logística da empresa, eles, óbvio, isso num contexto organizado, né? Um contexto organizado, como disse a vocês, eu trabalhei 2 anos e meio em expedição, então assim, eu tinha um ambiente dentro do depósito onde eu separava, né, deixava reservado, na verdade, para essas mercadorias que são separadas. Então lá dentro, quando eu já recebia os pedidos dos clientes, né, na verdade não eram clientes, né, mas eram das filiais, eu tinha um espaço físico onde eu fazia a sinalização dessa mercadoria, eu fazia a etiquetagem dessa mercadoria, onde na mercadoria iria a etiqueta com o número da nota fiscal, né, o código do cliente, o nome do cliente e a quantidade de volumes. E eu tinha um espaço físico reservado para isso, onde eu isolava esses pedidos para que ficasse fácil para a coleta do pessoal quando chegava com o caminhão para poder fazer a carga do caminhão, né? E aí com a impressão do relatório de roteiro, de roteirização em mãos, eu passava isso para o pessoal pro responsável, pro motorista, e o motorista fazia o papel também de conferente nesse momento também junto comigo. E aí ele ia organizando o caminhão seguindo a rota. Mudar prioridade na interface. Isso aqui a gente pode ter a condição de mudar essa prioridade. O que é mudar prioridade? Mudar a prioridade da organização. Por exemplo, eu vou priorizar, de repente, Toritama, ao invés de priorizar uma outra cidade. Então, assim, eu posso, mesmo que eu tenha a ideia da área, porque também existe um cadastro de área dentro do SCGWin, onde eu posso criar as áreas e deixar as áreas já pré-definidas e fazer a carga mediante a importação da área, como também posso dizer assim, não quero usar a área não, eu vou importar a área, mas eu mesmo vou fazer de maneira manual, eu vou mudar a prioridade da entrega aqui, né, e dizer qual cidade vai ser entrega primeiro. E a atualização dos status, que aí vocês vão ver também, o status, né, quando a gente faz a formação de carga e grava a formação de carga, a gente tem os status, né, aberto, em trânsito, né, separado, fechado. Vocês vão ver aqui na prática como é que o sistema trata essa questão do status, tá bom? Aqui é só um dashboard aqui em pizza,
falando, né, dos benefícios, né? Os benefícios da, da rotina, né? Que é uma otimização operacional, né? Não tem maior controle e visibilidade dos embarques, porque aqui nessa questão aqui a gente pode, após a gravação do embarque, da formação de carga, a gente pode ter relatórios aí de embarques, ou seja, embarques que estão em trânsito, embarques que estão separados, né? Você consegue medir pelos status como é que está a situação da entrega da, da empresa. Tomada de decisão, né? Dados integrados que fortalecem estratégias, vantagem na competitividade, exato, porque aí uma vez você trabalhando de maneira eficiente com a sua formação de carga, você vai conseguir, em conseguinte, uma fidelização dos clientes e uma eficiência na entrega, que é justamente hoje o diferencial de muitas empresas, né? Então, hoje muitas empresas de distribuição, elas nesse momento tão competitivo que a gente vive, né, muitas delas conseguem se sobressair ou levar vantagem justamente nesse time de entrega. E a gente que atende, né? Nós que atendemos clientes, eu sempre estou na rua também fazendo implantação, fazendo consultoria, enfim. E alguns clientes, a gente sempre escuta de alguns clientes o seguinte, às vezes, né? Quando eles vão fazer compra. Ah, eu tenho a mercadoria A, mas nessa mercadoria A eu tenho um fornecedor Flávio, eu tenho um fornecedor Irã e tenho um fornecedor Diego. Às vezes, o preço de Flávio é até melhor, mas a entrega, o tempo de entrega de Diego é muito melhor. Então, muitas vezes até a empresa prefere comprar a mercadoria mais cara, mas que ela chegue de maneira mais breve, para que ela não possa ter tanta ruptura no estoque e assim ter a mercadoria à disposição para que o cliente dela possa comprar. Entende? Porque mercadoria, ou seja, loja com gôndola vazia, é perca de venda, né? E principalmente em mercadorias que têm um alto giro, que precisam estar sempre abastecidas e sempre ter um estoque dela. Então, para vocês verem a importância disso, a importância da rapidez na entrega, né, da eficiência na entrega. Não é só o simples fato de entregar por entregar, mas isso, até isso os clientes, as empresas, elas levam em consideração quando vão fazer suas compras. Porque quando elas têm, como eu falei, o mesmo produto, às vezes elas abdicam de comprar até um pouco mais barato para poder comprar a um fornecedor que consegue entregar mais rápido. Tá ok, gente? Até aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, claro. Pronto, então, beleza. Então agora eu vou para a ferramenta, tá? Estou conseguindo visualizar aí o ECG, então? Pronto, ok, show de bola. Então vamos lá para a ferramenta. Flávio, como é que eu chego na tela de formação de carga, né? O famoso embarque, né? Então, quando você ouvir falar em formação de carga e embarque, é a mesma tela, tá? Tem duas formas. Tem a tela de análise, na tela de análise de pedido, a gente já tem aqui, ó, um botãozinho aqui chamado formação de carga, tá vendo? A gente também tem uma opção aqui, que é a separação de embarque, ok? Mas a tela mesmo, ela fica aqui, ó, a matriz da tela, né? Vamos assim dizer, ela fica aqui, movimentação, expedição, aí, ó, formação de carga, tá? E aí o que acontece? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Esse aqui é um embarque já feito, tá vendo? Vou vir para o último registro aqui. Tem um embarque que ainda está em aberto, tá vendo? Mas eu vou fazer um embarque aqui com vocês. Desculpa, gente, tô um pouco gripado. Pois bem, então vem. A gente, antes de eu fazer o embarque, note que aqui a gente tem alguns botõezinhos aqui, né? Na tela de embarque, a gente precisa vincular o veículo, a gente precisa vincular o motorista, e aí tem clientes que trabalham com área e tem clientes que trabalham sem área, tá? Quando a gente clica aqui transporte barra motorista, ele vai nos levar aqui à tela de cadastro de transportadora, que é a mesma tela de cadastro de motorista, tá bom? Quando é um motorista, a gente coloca a opção pessoa física. Quando é uma transportadora, que eu não sei se tem aqui, a gente coloca a pessoa jurídica e cadastra a transportadora, beleza? Deixa eu ver aqui a pesquisa. Talvez seja isso aqui. Tá aqui, pessoa jurídica transportadora, tá? Ok? Como cadastrar um veículo? A gente vem aqui em veículo, clica em inserir e cadastra veículo.
Pronto, vocês vão notar o seguinte, vê que no cadastro do veículo, o que eu acho muito legal dessa tela é isso aqui. No cadastro do veículo, a gente consegue informar a capacidade em quilos e a capacidade em cubagem do veículo. A capacidade em quilos é quanto esse veículo suporta. Isso é bem importante, tá, gente? Por quê? Porque é o seguinte, existem as fiscalizações nos postos fiscais, né? Não sei se vocês, ao viajar, já notaram, que aí a fiscalização pede para o caminhão encostar e faz a pesagem do veículo, né? Faz a pesagem do veículo. E se o veículo estiver carregando acima da sua capacidade, ele é autuado, tá? Então, essa informação aqui, que parece ser simples, ela é bem importante, por quê? Porque o sistema, o que ele vai fazer? Agora, também para isso funcionar de maneira eficiente, nós precisamos que na tela do cadastro do produto, a informação de peso líquido e peso bruto também estejam alimentadas. Por quê? O que o sistema vai fazer? À medida que eu for inserindo os pedidos, o sistema vai fazendo uma soma, né? Vai fazer o quê? Vai verificar a quantidade vezes o peso bruto do produto e vai me dar um total de peso de todas as mercadorias de todos os pedidos. E assim ele vai me mostrar como é que está a capacidade desse veículo, se já estourou, se não estourou, para que com isso eu não coloque, né, mercadoria, peso, né, acima da capacidade do veículo. Além de gerar essas autuações, né, por parte da fiscalização, também acaba desgastando o veículo, né? Com o tempo você vai ver aí que o veículo ele vai começar a apresentar problemas antes do tempo que apresentaria se ele estivesse sendo utilizado com sua capacidade, né? E a cubagem é o espaço físico, né? A cubagem é o espaço físico do, do caminhão, né? Porque aí eu posso ter mercadorias pequenas, que são pesadas, mas a nível de espaço elas podem ocupar menos espaço, né? Pouco espaço. Mas às vezes eu tenho uma mercadoria que fisicamente, né, o volume dela é grande, mas o peso dela, né, é um peso mais baixo, tá bom? Claro, onde é que eu coloco essa informação no cadastro de produto? Eu sei que Diego já deve ter mostrado, não sei se a gente já viu o módulo de cadastro, eu acho que sim. Mas assim, essa informação do peso vocês vão encontrar ela aqui, ó. Deixa eu ver a tela de cadastro aqui. Deixa eu ir para o último registro para ver se tem. Pronto, que engraçado. Nesses aqui não tem. Mas a informação fica aqui, ó. Isso aqui, essas informações de retentor, acho que deve ser produto de... Não é produto de comercialização dele, não. Bobina, essas coisas, pronto, salgadinho. Salgadinho é. Pronto, aqui tá vendo? Peso bruto do veículo, peso bruto do produto e o peso líquido do produto, tá vendo? Então, essa informação é essencial para que na hora do embarque o sistema consiga fazer isso aí e dar esse indicador para quem está fazendo a formação de carga se já passou da capacidade ou não do veículo. Pois bem, então vamos lá. Voltar para a tela de informação de embarque. Pronto. Aqui a gente também tem, ó, a condição de criar área. Tá? A criação da área é bem simples. Eu posso dar um nome a uma área, também posso criar uma zona e vincular essa área e posso dizer quais são as cidades que fazem parte dessa área, tá vendo? Beleza? Não vou me aprofundar muito nisso porque não é o foco principal do treinamento. Pronto, na prática é isso aqui, ó. Vou clicar aqui em inserir e a gente vai escolher um veículo aqui, tá? Deixa eu pegar um veículo aqui, vou pegar essa Mercedes. Pronto, tá vendo? Quando eu coloco o veículo, ele já traz aqui, ó, a capacidade e a cubagem, tá vendo? Escolher aqui um motorista, o Cícero. Ok? Informei o motorista. Eu tenho duas formas aqui, gente, de poder fazer o lançamento dos pedidos na tela de embarque. Eu posso vir aqui, clicar em inserir e fazer a pesquisa manual dos pedidos, tá? Um a um. Ou eu posso fazer por área. A maioria dos clientes utilizam isso aqui, porque eles acham a dinâmica melhor. Então, quando eu clico aqui, deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Eu clico aqui em inserir área,
incluir pedidos da área. Qual a telinha que ele vai trazer para a gente aqui? Pronto. Ele traz essa tela de informação de embarque, né? Aqui eu posso fazer o filtro ó, por data, tá? Por período, eu posso pesquisar todos. Pronto. Aqui eu só tenho pedidos. Flávio, aqui só tem um pedido só ou não? Aqui eu tenho a área Garanhuns, tá? E nessa área Garanhuns, vocês notam que quando eu clico nela, se tivesse outras áreas, ele exibia outras áreas aqui pra gente, tá? Mas como só tem a área Garanhuns, ele está trazendo aqui, ó. Qual é a área Garanhuns? A área Garanhuns é composta pelas cidades de Bom Conselho, Brejão, Canhotinho, a própria Garanhuns, Iati, tá vendo? Jucati, Lajedo. Note que a rota dele está bem alinhadazinha, tá vendo? Agora ele que foi que quis dar o nome de Garanhuns, né? Mas poderia ser o nome que ele achasse melhor, que o cliente achasse mais interessante. Aí pronto, Águas Belas, Bom Conselho, Brejão. Aí Flávio, vê só, como é que eu vou fazer a montagem dessa carga? É simples. Você pode vir aqui nessa área, né? Uma vez, se tivesse mais de uma área, você clicaria na área e você diz assim, ó, cara, dessa área aqui eu não vou entregar todo mundo não. Dessa área aqui eu vou entregar Águas Belas. E quando eu clico em Águas Belas, gente, ele mostra os bairros também, tá vendo? E eu também posso dizer o seguinte, ó, eu vou fazer entrega em Águas Belas, mas eu não vou fazer entrega desse bairro São Sebastião, não. Eu vou fazer entrega só do bairro Centro. Eu vou, ó, e desmarco o bairro. Tá vendo? Eu vou deixar marcado os dois. Vou fazer entrega em Bom Conselho. Bom Conselho só tem um bairro só. Vou fazer entrega em Brejão, vou marcando. Vou fazer entrega em Garanhuns. Pronto, em Garanhuns tem duas entregas, no bairro Heliópolis e no Santo Antônio. Eu vou deixar Iati, Jucati, pronto. E eu posso marcar por cidade. Ou também poderia só fazer o seguinte, clicar na área e clicar em adicionar no embarque, beleza? Aí veio outra coisa interessante também é o seguinte, quando a gente vai passando aqui, ó, acho que eu vi aqui, pronto. Nessa cidade aqui, ó, tá dizendo que tem 2 pedidos bloqueados ainda, tá vendo? Ele mostra pra gente os pedidos que estão bloqueados e os pedidos que estão liberados, tá? É a cidade. Então, acredito que ele só vai embarcar pra gente aqui só os pedidos que já foram liberados, ok? Aqui também tem a condição de ver o pedido. Posso clicar no pedido e apertar aqui para ver o pedido. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui pra gente. Pronto, abriu. Tá? Posso fazer impressão, enfim. Pronto, aqui é marcar, desmarcar, né? Marcar barras, desmarcar barras. Aqui se a gente quiser usar os comandos, né? Via tecla, F5, F6, F4, F3. E aqui eu vou vir aqui em adicionar embarque. Confirma a inclusão dos pedidos marcados no embarque, sim. Pronto. Ele permanece na tela, mas ele já tirou aqueles pedidos daquelas cidades que eu marquei, tá? Se eu sair daqui... Acho que eu tenho que gravar, acho que é isso, né? Deixa eu ver. É. Quando eu clico em gravar, é que os pedidos aparecem em tela aqui pra mim, tá bom? Pronto, aí vamos ver aqui. Vamos ver o que o sistema fez pra gente. O sistema fez a importação dos pedidos das cidades que eu marquei, dos bairros também que eu marquei. E ele trouxe o seguinte aqui, olha só. A cubagem, ela deu 19, né, 812. Então, assim, não estourou a minha cubagem, né, a capacidade da minha cubagem do meu veículo. O peso deu 2.526 quilos. Não chegou nem próximo, né? O peso bruto. Não chegou nem próximo aqui, ó, da capacidade do veículo. Então, tá tudo ok. E aí, total geral, né? Esse total geral, eu acredito que seja o total geral do valor dos pedidos, né? A quantidade de clientes e a quantidade de pedidos. Ok? Pronto, anotem que o status do embarque ele ficou como aberto, tá? Aí vocês vão ver agora como é que ele vai se comportar. Então, a primeira etapa é isso aqui, ó, fazer a separação do embarque. Clica aqui, e ele vai tirar um relatório, eu posso quebrar por cidade ou não. Por cidade, eu vou marcar imprimir. Ele vai quebrando por cidade aqui e vai me dizendo, ó, isso aqui é um relatório de separação, tá? É o pessoal do estoque que vai receber isso aqui e vai fazer a separação dessas mercadorias, tá bom? Eles vão quebrando por cidade, vai trazendo a quantidade, o peso e o preço, ok? Essa lista de separação, vou fechar aqui. Quando a gente clica, né? Quando a gente fecha o relatório de separação, vocês notem, ó, que o status do embarque já fica como separado. Show? E aí a gente vai para a próxima etapa, liberar o embarque. Ou seja, tudo já foi separado, tá tudo certinho.
Então a gente vai fazer a liberação do embarque. A gente pode fazer aqui, ó, as confirmações. Tá? Agora, desculpe, tá? Estou pulando uma etapa aqui. Antes de fazer a liberação do embarque, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Eu trouxe um relatório aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é o relatório de roteirização já. Pronto. Esse aqui já é o relatório de roteirização, tá vendo? Esse é o relatório que justamente o motorista vai levar consigo para fazer o controle dele. Esse local aqui de controle geralmente é assinado pelo cliente, tá? Aqui é informado a hora de saída, a hora de chegada, tá vendo? Data e hora de chegada, né? Assinatura do motorista, assinatura da transportadora, se for a ocasião. Bom, e aí o sistema já disse que aquele embarque ele já está com status em trânsito, ou seja, está indo ser entregue, essa mercadoria já tá entregue, já está em traslado, né? Para ser entregue para o cliente, ok? Tem outros relatórios aqui também, eu creio que seja... Deixa eu ver se eu estou confundindo aqui. Ah, é o mesmo, eu estava confundindo. Então, ok, está tudo certo. Então, o relatório de separação, que é um relatório que a gente separa e ele já muda o status para separado. Quando a gente clica em liberar o embarque, é a impressão do roteiro de entrega, da roteirização, como eu falei. E enquanto o embarque ele fica nesse trânsito, a gente fica aguardando, né, a chegada da mercadoria. Flávio, a mercadoria já foi, o caminhão já foi, já fez todas as entregas, ele agora tá retornando para a empresa e a gente precisa fazer o quê? O fechamento, né? O fechamento do embarque. Agora, antes de fazer o fechamento do embarque, notem que a gente tem um botãozinho chamado voltar status. Isso são para aquelas circunstâncias em que a gente precisa voltar o status do embarque para poder fazer mais alguma alteração, alguma situação, sei lá, de repente aqui, quando a gente fez a impressão da roteirização, se notou algo errado. Ou o cliente ligou e disse que não entregasse mais mercadoria, deixasse para a próxima semana. Então, para essas situações, né, a gente clica aqui, ó, voltar status. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui para a gente. Pronto, voltou para separado. E aí eu consigo fazer... deixa eu voltar novamente, pronto, aberto. Aí pronto, aqui eu consigo fazer a inserção ou a exclusão de um pedido, né? Fazer a exclusão de um pedido aqui. Faço a exclusão de um pedido. Aí volto novamente, gravo o embarque. E volto ao fluxo dele, tá? Não vou imprimir. Não vou imprimir, o trânsito, ok? Então tá bom. Mercadoria foi, Flávio. Sim, outra coisa também que eu queria mostrar para vocês que assim, não é uma novidade, mas é algo novo, tá? Talvez alguns ainda não tenham conhecimento disso. Os clientes cobravam muito e pediam muito nessa tela uma observação para se colocar no embarque. Né? Existe a observação do pedido, mas muitos clientes fazem, poxa, eu gostaria de ter a observação para o embarque, eu gostaria de colocar essa observação no embarque. Agora a gente já tem um botãozinho aqui ó, que chama-se observação e o cliente ele já pode aqui ó, digitar a observação que ele achar pertinente no embarque. Eu não sei se digita só quando está aberto, eu acho que deve ser isso. Ele não está digitando aqui, mas eu já vi isso de maneira funcional mesmo, tá? Ok, pronto. Então, Flávio, o embarque voltou. A gente precisa fazer o fechamento dele. Por quê? Porque senão, quando a gente for tirar relatório de embarques, deixa eu ver se esse cliente tem, tá? Acho que a gente fez um relatório no gerador de relatório para ele aqui. De embarques, salvo engano. Ó, pedidos por embarque. Deixa eu ver se é pedido por embarque. Como é que é esse relatório aqui? Eu coloco o número do embarque. Mas eu acredito que vai ser um item, sim. Alguns relatórios aqui de embarque. Não carga, deixa eu ver. Manifesto de carga. Não seria isso não. Não estou encontrando, mas eu sei que tem e a gente tem relatórios customizáveis para isso. Para que o cliente ele possa monitorar as formações de carga, as cargas que estão ainda as cargas por status, né? Pois bem, então eu vou fechar essa carga que a gente fez.
Fechar embarque. Pronto, nessa tela de fechamento de embarque, a gente também pode dizer que houve devolução de alguma mercadoria, porque pode acontecer, sei lá, de repente, o melhor que a carga tenha sido organizada, pode ser que uma mercadoria de um determinado cliente ela possa ter avariado. E aí os clientes, né, que eu também vivenciei isso, os clientes falam assim, rapaz, ó, avariado eu não recebo não. Aí devolve-se a mercadoria e depois o fornecedor, né, no caso a distribuidora, faz a reposição. Aí tem uma forma de a gente fazer essa devolução, né? A gente pode clicar aqui no nome do cliente, pode clicar aqui em devolução, aí ele vai abrir aqui, ó, os itens do pedido e a gente pode dizer aqui, ó, pronto, dou 2 cliques e vou dizer aqui, ó, cara, de 25 unidades desse geladinho, ou desculpa, de 50 unidades foram devolvidos 25. Confirma a devolução, sim. O item já fica vermelhinho, tá vendo? Flávio, quando eu faço essa devolução pela tela de embarque, o estoque volta para o sistema, a gente separa parâmetro, tá? Então, assim, tem que se avaliar muito como é que funciona isso no cliente. Porque, assim, em situações de devoluções, né, que você queira utilizar isso no embarque, tem como creditar o estoque, tem como não creditar. Não creditando, você faz só esse trabalho aqui operacional na tela. Porque a devolução, de fato, né, vai ter que ser feita ou pela nota fiscal de venda, né, geralmente pela tela de nota fiscal de venda, né, assim, vai fazer uma nota fiscal de venda de devolução, né. Se o cliente, se esse pedido for caderno, e aí vocês sabem o que o caderno, as tratativas do tipo pedido caderno, né, eu acredito que a maioria já sabe, aí sim, poderia se habilitar o parâmetro de devolver essa mercadoria para o estoque quando fizer essa devolução pela tela de embarque, tá bom? Mas para termos usuários fiscais, emissão de nota, etc., então deixaria desabilitada a questão de entrada de estoque mediante devolução do embarque e faria os trâmites normais aí, que é a nota fiscal de devolução. Tá? Aí eu venho aqui, ó, fechar embarque, confirma a entrega dos pedidos, sim. Então, confirmei a entrega dos pedidos e automaticamente o sistema me traz um relatório de fechamento. Note que o status aqui, ó, mudou para fechado, tá vendo? Pronto, aqui, ó, ele traz um relatório de fechamento bem bonitinho pra gente. Ele diz o que foi expedido e daquilo que foi expedido, o que foi devolvido, ó. As 25 unidades do geladinho. Tá vendo? Ô Flávio, mas eu não vi 50 unidades do geladinho, foi, mas foi de um cliente só, tá? E de um pedido só. Aqui é a soma de todos os geladinhos de todos os pedidos, ok? Aí total de retorno, 25. Show? Pronto, eu fecho aqui. Meu embarque, ou seja, minha carga, fica com o status de fechada. E assim eu encerro esse fluxo de entrega da logística, da rotina de embarque. Flávio, pronto, outra coisa que eu poderia partilhar com vocês é o seguinte, ó, não sei se todos sabem, eu também não me recordo, mas eu acredito que sim. Eu acho que talvez o Diego tenha mostrado que há a condição de vocês fazer o faturamento pela tela de embarque, né? Então, para os que não conhecem, eu posso, ao invés de fazer o faturamento antes pela tela de análise, né, pronto, esse cliente trabalha com faturamento pela tela de embarque. Ele faz toda a roteirização dele, faz a listagem. Esse cliente é um cliente bem organizado, sabe? É Produtos Caruaru. Então ele faz de maneira bem categórica mesmo essa seleção dos pedidos, separação, faz a exclusão, inclui, gravou, fechou o embarque não, né? Gravou o embarque, está em trânsito, aí ele vem aqui em faturar. Não sei se ele vai exibir os pedidos, porque os pedidos eu não sei quais são os tipos de pedido, né? Se for caderno, não lista. Aliás, lista também, lista. Talvez não esteja listando então os pedidos porque o embarque esteja como fechado, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar ao status. Trânsito, deixa eu ver se é isso. Pronto, é isso mesmo, tá vendo? Então o embarque, uma vez fechado, não vai listar os pedidos. De fato, faz sentido. E aqui esse cliente, ele vem, ó, sai marcando. Ele sai marcando os pedidos. Cadê? Marcar, alterar, faturamento. Eita, poxa. Mandei marcar, ele está marcando um a um. Mas aí o que acontece? Ele vai marcando os pedidos. Eu escolho a impressora dos pedidos. Eu escolho a impressora das notas. Posso escolher também a impressora do boleto. E aí o que essa rotina faz? Essa rotina de maneira automática, quando eu faço a escolha de cada impressora e clico em faturar, ela vai sair, ó, distribuindo a impressão. Tá distribuindo a impressão. O que é pedido vai imprimir na impressora de pedido. É como se fosse aquela regra de restaurante, né? Henrique, que atende muito restaurante aí,
né, e os que já conhecem sabem, né, que a gente pode configurar o produto pela impressora, né, algo parecido, né, estou fazendo essa analogia, é algo parecido. Porque aqui eu digo, ó, o pedido vai imprimir na impressora de pedido, a nota fiscal vai imprimir na tela de nota fiscal, ou na impressora de nota fiscal, boleto na impressora de boleto, e assim vai, ok? Eu não vou simular o faturamento aqui porque está com o caminho ainda apontando para o banco do cliente, aí vai travar, enfim, não vai imprimir, e também não é vamos dizer assim, o intuito aqui da apresentação. Bom, gente, então é isso, tá? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Podem ficar à vontade aí. Ô, Flávio, Não? essa observação. Cara, vê, boa pergunta, Pedro. Vê, essa... Meu Deus, faltou a palavra. Sim, lembrei. Bom, pessoal, essa observação ela é um campo novo. Assim, é um campo novo, não tão novo, mas eu acredito que foi criada, acho que há uns 2, 3 meses atrás. Então, e esse cliente em particular, esse cliente ele trabalha com a impressão do fonte. Não sei se vocês notaram aqui, né? Você nota que essa impressãozinha do fonte não traz a condição dele poder customizar. Então, esse cliente aqui, em particular, ele não faz benefício dessa observação, sabe? Eu acredito que essa observação ela só vai exibir para aquelas impressões que são customizadas. Mas ela apareceria, eu acredito que nesse relatório aqui, ó, de roteirização de entrega, tá? Até tem a OBS, mas essa OBS aqui não é observação digitada, é uma observação que eu posso escrever a punho, sabe? Então, para clientes que trabalham com impressões de embarque customizada, ou seja, pelo FAST, aí essa observação ela sai aqui, ó, nessa impressão de roteirização, ok? Não sei se eu consegui responder bem a pergunta aí. Tranquilo, Pedro? Alguém? Mais alguma pergunta? Fala, Henrique. Consegue? Sim, sim. Ele vai gerando uma nota individual para cada pedido, Henrique. Porque são clientes diferentes, né? Você nota aí que são clientes diferentes, de cidades diferentes. Então, quando a gente vai fazer o faturamento pela tela de embarque, ele vai fazendo faturamento individual. Ele faz em escala, mas são notas individuais aí para cada cliente. Era essa a pergunta? Não, não. Ele gera uma nota para cada pedido. Viu? Ele gera uma nota para cada pedido. Boleto referente a cada nota. Tá? Mais alguém? Não, não tem relação não. Porque o manifesto, Henrique, até tem sim, tem sim. Na tela é porque eu não estou na nuvem, né? Mas na tela de manifesto de carga, e aí me corrijam aí o pessoal mais antigo, se eu estiver errado, eu nunca testei. Mas na tela de manifesto de carga, me parece que eu tenho como colocar o código do embarque. Eu coloco o código de embarque e eu acredito que a intenção é de quando colocar o código de embarque ele trazer as notas vinculadas a esse embarque. Entende? Eu creio que seja isso aí. Não sei se vocês já notaram, né? Porque eu estou com um tempinho. Deixa eu ver aqui, tá quanto tempo? 8h56, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir a nuvem aqui. Vou mostrar isso aqui ao pessoal. Vou mostrar vocês, né? Rapidinho aqui. Acho que não viram. Agora sim, eu nunca testei. Mas acredito que a intenção, de maneira óbvia, deve ter sido essa, né? Deixa eu ver, eu vou entrar até nesse cliente, na Crocs. Eu também não sei nem se ele usa assim. Se estou conseguindo visualizar minha tela aqui de Manifestation,
são aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse campinho de embarque. Aí eu acredito que a ideia tenha sido essa. Pelo visto, esse cliente acho que não trabalha. Ele não trabalha não. Fica como dica aí para que qualquer um de vocês possam fazer esse teste depois aí e nos dar um ok, uma reunião, dizer, olha, testei, é isso mesmo e tal, tá? Mas tem um campinho de embarque. Eu acredito que seja para importar. Ou se não for para importar, seja um campo apenas para informar que esse manifesto está linkado a esse embarque, tá bom? Mais alguma pergunta? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, SN1, tá todo craque aí, só o Pedro mesmo teve dúvida. Pronto. Então, já que ninguém tem mais dúvidas, parar aqui a apresentação. Agradecer a vocês aí a participação, espero que tenham gostado, espero que tenha sido produtivo aí, tenha esse conhecimento, né? Ajude-os bastante para que nesse dia a dia a gente consiga atender o cliente de maneira melhor, entendendo o que refere-se, né? Entendendo o que é a rotina de embarque, né? A importância desse treinamento, gente, é isso, né? Eu sei que o pessoal do atendimento, do suporte, vê muito isso, mas o que é isso, né? O que é isso? Então, o intuito dos treinamentos é isso, né? Os treinamentos que o Diego tem dado aí, em todas as sextas-feiras, eu cobri ele nessas duas últimas sextas, né? Mas o intuito dos treinamentos é entender o que você está vendo, o que você está tratando com o cliente, porque aí pronto, aí o atendimento tende a fluir melhor, tende a se compreender a necessidade melhor do cliente e a gente otimiza e consegue chegar no resultado que a gente idealiza aí para o atendimento, um atendimento de qualidade e em tempo mais curto, tá bom? Então Deus abençoe vocês, ótimo dia, né? Ótimo dia a todos aí, um abraço, tá bom? Valeu, até a próxima.